Primeira partida da seleção brasileira após a Copa do Mundo de 2022, né? Seleção brasileira perde para Marrocos por 2-1. Lembrando que Marrocos foi a seleção destaque do Mundial do Catar, né? Então o Brasil consegue perder, né? Com o time mexido, novas peças, né? Até o técnico é interino, mas não podemos tirar parâmetro dessa seleção para o restante da temporada, né? Mas o que fica em um novo ciclo de seleção brasileira. Primeiro jogo, primeira derrota, né? Para Marrocos, que é uma boa seleção, né? Tem bons jogadores da seleção de Marrocos, né? Chegou até semi, quase. Botou um pezinho ali na final, né? Mas a seleção brasileira, como ultimamente, não tá dando tanta esperança pra gente, torcedor, né? A seleção brasileira tá difícil, hein? Então vamos bora pro vídeo. Mais um vexame. Não vou dizer que é vexame, porque a seleção do Marrocos é uma seleção de destaque. Mas mais uma derrota aí pra seleção brasileira. Incrível, né? Então vamos embora reagir mais um vídeo aí. Deixa o seu like, sua inscrição, crédito ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. E vamos embora para o vídeo, que a seleção brasileira tá difícil. Paulo Calçade, que estava na transmissão desse jogo, né, Calçade? Queria que você fizesse uma espécie de balanço na tua abertura para ver o que dá pra gente tirar dessa seleção como escopo para o que vem na sequência. Olha, boa noite a todos, boa noite para você que nos assiste. Dani, vai depender de como cada um vai se relacionar com esse primeiro jogo, do grau de exigência de cada pessoa. Se você pegar esse primeiro jogo depois de uma Copa do Mundo e julgar por todos os anos que o Brasil tropeçou, todas as Copas que o Brasil não avançou, você está cobrando demais. Se você olhar e entender que o treinador é interino, não vai ser ele, e que ele fez as escolhas que ele falou, olha, vou trazer alguns jogadores jovens que trabalharam comigo, vou trazer alguns que eu achava que deviam ser convocados no Brasil, e outros para ter um Brasil vigoroso na recuperação da bola, que foi o que, para mim, o destaque do primeiro tempo. Um Brasil que tentou se ajustar à marcação, não deixar Marrocos conduzir muito a bola e morder o tempo todo. E isso nem sempre pode ser feito na seleção brasileira dessa forma, dependendo da escalação e da convocação. Mas pegar este jogo e estabelecer o que vai acontecer nos próximos 3 anos e meio até o Mundial é um absurdo. Esse é um jogo separado de tudo. Até porque poderiam ser 2 partidas. A CBF optou por uma só, preencheu do jeito que deu a data FIFA, pega todo mundo, traz para casa e continua buscando um treinador. Eu acho que o Ramon até que me surpreendeu. Eu acho que o Brasil até tinha uma boa organização, estava arrumado, ele sabia o que ele estava fazendo. O Brasil não foi um amontoado e pegou uma seleção que jogou com todo o seu time do Mundial. Dos que estavam em campo, nenhum jogador deixou de participar do Mundial. 10 jogaram, estavam no time base. Então, é muito mais difícil. Eu gostei daquilo que eu vi. Não é parâmetro para o futuro, mas eu estou julgando apenas esse amistoso. Não estou julgando a história para trás da seleção brasileira, nem o que vem pela frente. Mauro Naves, teu destaque para a gente falar aqui um pouquinho dessa partida. 2-1 para a seleção de Marrocos, Mauro. Tudo bem? Boa noite, Dani, companheiros. Um abraço enorme ao fã de esportes que está em casa. O técnico também tem que dar sorte, né? Eu me lembro na Copa, eu vi alguns jogos, inclusive com o Zinho, no estádio e tal. E a gente gostou muito do Ounaí, quando outros se destacavam, teve golaços de outros jogadores, mas, pô, esse cara aí, e ele jogava, não sei se joga ainda, para falar a verdade, não fui conferir, no time que estava em último lugar no Campeonato Francês, mas era um destaque. Tal. Aí o Tec tira ele hoje, entra um e faz o gol da vitória, quer dizer, deu sorte e tal. Eu tô meio nessa linha do Calçade, eu não achei assim um desastre, pelo que tínhamos, né? Tinha 20 jogadores que foram para a Copa dos 26, de um lado, um time base, como disse o Calçade, ali em campo, e do lado de cá 4 que estavam, pelo menos que começaram o jogo, começaram a última contra a Croácia, muito pouco, não sabemos o que vem pela frente, mas tem alguns detalhes. Por exemplo, mesmo o próximo técnico vai trazer muitos desses jogadores aí do Brasil. Sim. Nós não temos, você vai pensar no Neymar que estava machucado, num ou outro aqui e tal, mas é um ou outro, assim. A base também é essa, é organizar, é saber como é que vai ser esse meio campo. Acho que ainda falta um pouco de criatividade, sim, ali, mas não deu tempo, não era agora, nesse jogo que a gente ia ver, difícil querer avaliar, o Rafael Veiga, serve, não serve, calma, né? Entrou lá um pouco só, é muito cedo. Acho que se ele desenvolver um ciclo aí, ele pode ser até um titular, então, os meninos mais jovens da frente também,
Acho que Bruno Guimarães vem para esse time, enfim. Tem peças, né, para a gente colocar. O Richarlison não estava, o Neymar, o Bruno, que eu acho que disputa. Mas, pelo que tinha para fazer, eu concordo com o professor Calçade que o Ramon não decepcionou. Ele pôs um time que principalmente se entregou muito, né? Símbolo disso, eu acho que foi o Rony, né? Nossa, entrega como lateral, vai lá na frente, jogou aberto. Ele ultimamente vem jogando centralizado, aí jogou aberto, mas, enfim, teve participações importantes, quase faz um gol, deu um passe de cabeça muito... esse aí, ó, perdeu essa chance aí. Muita coisa de competição e pouca coisa de amistoso, principalmente no primeiro tempo. E aí a gente, assim, tenta lembrar, a última vez que a seleção brasileira teve um técnico interino foi quando o Candinho dirigiu o Brasil nas eliminatórias para a Copa de 2002. O Luxemburgo tinha sido demitido logo antes de um jogo contra a Venezuela, não dava tempo de fazer nada a não ser colocar o auxiliar dele. O Candinho dirigiu o time, o Brasil ganhou de 6-0. Esse jogo foi em Maracaibo. Na volta, conta o Candinho, tinha jogo contra a Colômbia e todo mundo queria que ele ficasse. A CBF pediu para ele ficar. Ele falou, não vou ficar, eu sou auxiliar trabalhei como auxiliar do Luxemburgo, não pega bem eu ficar. Aí depois veio o Leão e, obviamente, como todo mundo se lembra, quem dirigiu o Brasil na Copa de 2002 foi o Filipão. Do time que jogou contra a Venezuela em Maracaibo e fez 6-0, só 4 jogadores estavam na lista da Copa. E nenhum jogou a Copa como titular. Então, porque o Romário machucou, inclusive, que lá fez uns 4 gols, se eu não me engano, nesse 6-0. Esse é um evento histórico. Então, o próximo treinador, ele pode simplesmente ignorar esse jogo. Verdade. Sim. Completamente. Sim. Ele pode nem sequer ver esse jogo. Ele pode não ter visto hoje e nunca ver um vídeo de nada. Conversar com os jogadores e tal. A convocação dele, a primeira, pode ser completamente diferente dessa. Então, assim, além de hoje, não temos nada. E antes de hoje, temos um outro trabalho que era feito por outro técnico e com alguns desses jogadores que estão aí. Também não achei uma coisa trágica. Não é legal ver a seleção brasileira perder, mas também não foi acho que não se podia cobrar muito de uma noite em que havia, além de vencer o jogo, uns outros objetivos, né? Que é dar um pouco de minutos a jogadores jovens, porque o Ramon, que está aí na tela, tem a preocupação com o Mundial e o time dele é competitivo, pode ser campeão mundial. Tomara que seja, evidentemente. Mas, assim, é uma coisa na história da seleção brasileira recente diferente. Começa e termina hoje. É curioso, né, prof, para te dar uma boa noite também, a gente tem alguns ângulos para olhar sobre esse aspecto. Eu concordo que talvez não seja levado em conta pelo próximo treinador, mas muitos jogadores vestiram essa camisa, entraram em campo pela primeira vez, assim. Então, um pouco mais desse olhar, quero ouvir o teu destaque e a gente já pode começar a pensar no que agradou, apesar de não querer dizer nada para o ciclo, para esses caras tem um peso. É verdade, Dani. Boa noite a você, aos companheiros de mesa, aos fãs do esporte e às fãs do esporte. Eu acho que a gente só tem uma certeza, né? De que acabou o ciclo do Tite. Essa é a única certeza que a gente tem, que é um ciclo, aliás, é um ciclo de uma Copa e meia, já que ele pega na metade do ciclo ali do Dunga, para 2018. Então, essa é a certeza que a gente tem. Em relação a hoje, um ponto totalmente fora da curva. O técnico não será esse, as ideias não serão essas, e muito provavelmente os jogadores também, em sua totalidade, não serão esses. Daí a importância disso que você está falando. De gente que aproveitou a oportunidade, de gente que deixou uma pulguinha atrás da orelha do próximo técnico, seja lá ele quem for. Houve uma boa apresentação, na minha concepção, do Rony. Eu acho que os jovens, enfim, a turma do Sub-20, chamada pelo técnico, campeão sul-americano pelo Sub-20, são mais o futuro do que propriamente o presente da seleção brasileira. Talvez não o futuro desse ciclo, né? Talvez não o futuro imediato. Acho também que, além do que deu certo, dá para a gente tirar umas lições do que poderia ter sido melhor. Eu não concebo, não há ideia tática que me convença de que você ganha tirando o Vinícius Júnior da condição em que ele joga no Real Madrid. Jogador que ele é hoje, aberto. Eu acho que esse é um dos... Eu não gosto muito de trabalhar com dogmas, mas se tem algum dogma para quem assumir seleção brasileira hoje, e se for o Ancelotti, isso vai ser muito bom, porque ele é o técnico de Vinícius Júnior e de Rodrigo no Real Madrid. Sim. Eu vejo como um ponto positivo para o futuro. O Rodrigo jogou até mais fora de posição do que o Vinícius, né? Teve quem lembrasse hoje que o Brasil não perdia um jogo depois no início de um ciclo, desde o Falcão em 90, mas então isso é positivo, porque afinal foi campeão em 94.
não é verdade? Para os supersticiosos. Perdeu aquele jogo. Para os supersticiosos, só vale por isso. Não será esta seleção, não será este técnico, não serão muitos desses jogadores. Então fica muito pouco do jogo de hoje. É um ponto totalmente fora da curva. Eu só discordo de uma coisa, concordando com o André e discordando e com o professor também, eu acho que serão muitos desses jogadores. Esse que é o problema. Você olha nessa lista aí, quem é que não está no próximo ciclo? Claro, né? não, faz sentido. Goleiros. Faz sentido que sejam. Goleiros. Faz sentido que sejam, mas, por exemplo, vamos O pensar. sistema é outro, Então, o técnico não, é Acho que hoje o e prof tal. quis dizer em relação aos que foram pela primeira vez, E a né? totalidade. né? O pessoal do sub-20. Então, claro. Mas que eu acho que vão fazer por parte. Por que eu vou achar que o Vitor Roque não vai normal, fazer, exato. o André que estava Santos lá? é uma realidade. Então, É normal que faça parte. O que eu estou exatamente. pensando também é o seguinte: não é uma coisa louca aqui a gente pensar que vai ser o Ancelotti, né? O presidente da CBF vai para a Europa agora e vai tentar intensificar essa busca aí. Então, se for o Ancelotti e ele achar que o grupo do Tite basicamente é o certo para começar o trabalho São dele. caras que conversam. Sim, claro. Se o Ancelotti diz sim, para quem que ele liga? Claro, Com quem ele vai ter uma conversa que vai durar dias? isso. E você acha que ele não vai trazer nada? E a opinião dele como treinador, Exato. com a idade que ele tem hoje, a experiência no futebol, aquilo que ele costuma fazer, aquilo que ele acha que é certo numa seleção nacional, ele pode não entender que a renovação é obrigatória. Ele pode achar que jogadores que estiveram na Copa e que não foram convocados pelo Ramon ainda devem jogar na seleção brasileira. Isso, quem vai falar, não, Carlos, você agora convoca essa garotada aqui. Então, ninguém vai falar nada com isso. Então, eu só acho que pode ser que essa convocação de hoje seja uma coisa E ele pode entender, que André, não se repita. que essa sim, toda vez renovação sempre, pode ser não existe lógica, não existe um caminho que você alcance e diz com esta ideia eu serei campeão do mundo. Porque eu costumo dizer, a Argentina fez um monte de coisa errada, foi campeão do mundo. Se a gente olhar para a Argentina e querer copiar, a gente continuará fazendo as mesmas bobagens que a gente sempre fez, porque a Argentina não foi um primor de organização, não é nada disso. Agora, também não deixa a Argentina de lado. O que eu gostaria de ver era, além da escolha do treinador, e eu estou vendo que as coisas se encaminham apenas para a escolha de um nome, Isso. e Pra ganhar entregar Copa a do ele Mundo. Isso. tudo. Olha, Isso aí. você vai resolver. É ele, hein? Eu escolhi, quem? Fulano, um nome gigantesco, Carlo Ancelotti. Só que arrumar o futebol brasileiro não é apenas escolher um nome de um treinador. Mas a Argentina não fez isso. Você quer ficar com o errado que dá certo? Fique. Agora, existe um jeito de melhorar isso. Melhorar escolha um bom treinador e escolha um bom plano para não uma Copa do Mundo, para várias Copas do Mundo. E traga esse treinador de onde ele for para morar no Brasil, para se meter no futebol aqui. Eu sei que essa é uma discussão que não é para hoje. E a coisa do treinador estrangeiro versus treinador brasileiro já se fala há tantos e tantos anos, depois do 7-1 mais especificamente. Mas, já me adiantando, assim, transplantar um técnico para ganhar a próxima Copa do Mundo não é a coisa certa a fazer com a seleção brasileira. Seja quem for. Pode ser até o Pep Guardiola. Não, pode continuar morando onde você quiser. Convoca para as datas FIFA. Tá todo mundo jogando aí. Ganha a Copa e está resolvido. Isso está errado. Isso não é certo fazer isso, ao menos na minha opinião. Mas se ele for lá de fora, né, ele pode ter esse argumento, né? Pode. Ele vai dizer assim, eu vou aí no Brasil ver quantos jogadores? 3, 2? Se 18 que eu vou convocar estão aqui na Europa? Pois é, mas... Não seria... Que veja, né? Não, sim, eu não estou dizendo que ele vai ficar de longe. Meu auxiliar vai morar aí. Eu acho vou morar aqui. que o meu auxiliar vai ser o Ramon, e vai ficar aí me dando as dicas sobre os talentos que estão no Brasil. E ele entrega isso em campo hoje. Mas diante disso que está sendo dito aqui, ele pode ser um dos que está mais distantes. Sem dúvida. Sim. Agora, eu não acho que isso tenha a ver com o fato do técnico morar ou não aqui. A gente acaba de vir de um técnico brasileiro que morava no Brasil e que só convocava, não é que só convocava os de fora, mas a gente tem muita queixa de muito jogador que inclusive jogou hoje, para os quais ele não deu chance nenhuma. Sim. E ele era um brasileiro, e ele sempre jogou aqui, é monoglota. O Veríssimo é prova disso, né? Quando ele sai, ele é convocado. Então não é uma relação tão direta assim. Claro. Eu imagino que o Ancelotti seja... Imagino não, falando no Ancelotti. Ele é um homem do mundo, ele é um cidadão do mundo. Ele é um cidadão que ganhou todas as grandes ligas europeias.
é um grande vencedor da Champions e não despreza o peso que tem o futebol interno no Brasil. Não é o mesmo peso de outros tempos, claro. Isso desobriga um pouco também o técnico a ter certas questiúnculas que existiam aqui sobre clubes, estados, brigando por convocação. Agora é justamente o contrário. Tem gente brigando para não ter jogador convocado, dependendo da tal data FIFA, que no Brasil acharam que era ótimo só não ter jogo na data FIFA, né? Mas o problema não é esse. Tem jogo 24 horas, tem jogo 24 horas depois, tem jogador tendo que pegar jatinho para disputar a final de competição importante. Eu fico imaginando tudo isso na cabeça de um técnico europeu, qualquer que seja ele. O Calçade falou da Argentina como referência, mas eu acho que a nossa referência não tem que ser a Argentina. Ela é a não referência. A não referência. Como forma de trabalhar. Tem que ser a Alemanha, não a atual, mas aquela de 2002, que plantou 2014. Aquilo sim. 10 anos. Aquilo é um trabalho. Sim, que começou em 2000, quando perdeu na fase de grupos Para Portugal. da Euro. Aí os caras falaram, aí abriram escolinha, trouxeram 800 técnicos, fair play financeiro nos clubes, vamos botar a casa em ordem. Na final de 2014, estavam em campo no Maracanã 8 jogadores que começaram com 10 anos de idade naquelas escolinhas, 6 anos de idade, etc. Agora, tiveram que esperar. Por isso que eu não sei, o Calçado tem essa esperança da gente pensar em 3, 4 Copas para frente. Teria que mudar, como diz a Dani, a mentalidade que eu acho que é complicada aqui, que eu esperava que acontecesse com o 7-1. Falar, agora vão dar um choque aqui e não aconteceu. Isso não é da nossa cultura em nenhum sentido. Nem no sentido... Quando você olha para a política brasileira e pensa no Estado brasileiro, no país, nos estados, nos municípios, você não tem projetos que duram 8, 10 anos. Né? Eles duram... Mandatos. Exatamente. Então, isso acontece no futebol. Mas a pergunta da Dani, eu acho que o Rony foi o Rony. Foi legal. Isso é, às vezes, difícil para um jogador que estreia na seleção sem o seu contexto de clube. O Rony é fruto hoje de um contexto super favorável a ele no Palmeiras, que o levou à seleção. E ele conseguiu estabelecer tudo isso que ele tem no Palmeiras na seleção. E ele tem, nitidamente, limites técnicos. Mas ele foi exatamente aquele jogador que é no Palmeiras. Eu acho que isso é uma virtude. O Abel Ferreira ficou feliz com a atuação dele. Ele falou, olha, o menino foi lá e fez o que faz aqui, não sentiu peso. E ganhou o técnico já a partir dos treinos. Ele entra como titular. Pena que, para azar dele, o técnico não vai ser esse. Então ele vai ter que começar tudo de novo. Muito provavelmente, se for um técnico europeu, como a gente imagina, uma distância maior, né? Sim. Aí ele vai ter que ter uma capacidade de convencimento, até porque na posição em que ele joga, tem muita gente, muito brasileiro jogando na Europa, naquela posição dele. Então vai ser um outro talvez não seja o lugar de campo dessa seleção que precise de uma renovação imediata, né? Porque quando a gente olha para ali, a gente tem jogadores exatamente para manutenção para o próximo ciclo. Mas tem outros lugares do campo que talvez sejam necessário que se olhe para eles. Então é isso aí, galera. 2-1 Marrocos, seleção brasileira perdeu. É aquilo, o que podemos tirar de boa dessa seleção, lembrando que esse resultado não vai interferir mais pra frente, deve ser técnico novo, né? Novos jogadores, mas a maioria da seleção deve, uma boa parte, né? Deve estar na próxima Copa do Mundo. São jogadores novos, né, na seleção. Jogadores que atuaram pela primeira vez. Então é isso aí, né? Ciclo novo, alguns jogadores se destacando. E o Rony, eu acho que ele deixou uma pitadinha atrás da orelha do técnico, ou do futuro técnico também. Talvez não também, né? Mas o Rony, acho que ele jogou bem, na minha visão. Ele conseguiu jogar, não vou dizer que é o mesmo futebol do Palmeiras, mas ele conseguiu apresentar um bom futebol ali, né? A Antony Santos também me surpreendeu positivamente. Uma coisa sobre a lateral direita aqui. Emerson Royal. É incrível que o Emerson Royal, ele no Tottenham vive um bom momento, sim. Mas quando vem pra seleção, ele não consegue jogar bem. É um bom lateral? É. Vive um bom momento do Tottenham? Vive. Consegue viver, né? Mas na seleção não consegue. Sempre quando ele tá na seleção, ou ele começa a titular, ele sempre acontece alguma coisa. Ou ele entrega um gol, ou é expulso, sei lá o quê. E outro ponto. Esse primeiro lance foi falha do Emerson. Foi
Foi falha do Emerson. Só que aquilo, a bola que o Rony deu pra ele foi na furada. O Rony no contra-ataque, na saída de jogo, né, pra tentar puxar um contra-ataque. O Rony deu uma bola pro Emerson na furada, meu filho. Quando o Rony tocou a bola, já tinha 3 defensores do Marrocos em cima do Emerson. Aquela bola foi na furada, né? Ele acabou perdendo e acabou saindo no gol dos caras, né? E no segundo lance, para mim, o segundo gol do Marrocos, né, foi lance... Foi uma falha feia do Militão, meu filho. Ele tentou cabecear, acabou errando o tempo da bola, e depois ele tentou se recuperar. Quando ele tentou se recuperar, o cara deu um porradão e acabou fuzilando o gol do Everton, né? O Everton. Então é aquilo. A seleção brasileira não jogou um futebol bonito. É óbvio, não tem entrosamento, jogadores muito novos, né? André, eu acho que o único jogador que não entrou nessa partida. João Gomes também, entrou bastante gente. Vou botar aqui para vocês verem aí, ó. Cadê? Vou colocar aí, ó. Tem o André aqui embaixo. Brene. Aí entraram o Arthur, lateral, o Yuri Alberto, Rafael Veiga, Vitor Roque e Antony. Eu acho que aqui desses aqui, acho que poderia entrar pra mim, acho que era o André, né? O André se destaca muito. Ele poderia entrar no lugar do Lucas Paquetá, né? Mas acabou não entrando. E agora deixa a maioria dos jogadores aqui, como João Gomes, Andrei, são jovens jogadores e certamente vão estar no próximo ciclo de Copa do Mundo, que é daqui a mais ou menos 3 anos e meio, né? Então, a maioria dos jogadores aqui são jogadores novos e possivelmente vão estar no próximo ciclo, né? Então é aquilo. Esse jogo, possivelmente, daqui pra frente não vai valer de nada, só momentaneamente. Porque se vir o Carlo Ancelotti, ele não deve nem olhar pra esse jogo aí, né? Deve seguir a vida e pensar mais pra frente, né? Mas se o resultado surpreende, talvez nem tanto, porque o Marrocos é uma boa seleção, demonstrou isso na Copa do Mundo e derrotou a seleção brasileira que, na história, né, raramente perdia pra time africano, né? Mas faz parte do futebol, perdeu e agora a vida que segue, né? Podemos tirar a lição de algo positivo, bem pouco mesmo da seleção. Alguns jogadores se destacaram ali, jogadores novos. Mas assim, teve jogadores novos que também entraram, mas em pouco tempo de jogo, talvez não consegue se destacar, né? Como o Rafael Veiga ali. E o Roberto também entraram já no segundo tempo ali já, né? Faltando uns 15, 20 minutos no tempo já. E então é muito pouco tempo, geralmente 20 a 30 minutos para conseguir se destacar, né, num jogo desse, né? Às vezes o nervosismo do jogador bate, mas é aquilo, perdeu, e é assim, mas se esses jogadores novos continuar se destacando nos seus clubes, óbvio, na minha visão, ele deve ter alguma chance na seleção brasileira, né? Ou espero, né? E espero que seja o Ancelotti, né, vindo aí. E uma coisa, o Vinícius Júnior não consegue jogar bem na seleção, meu filho. Na Copa do Mundo ele apresentou bom futebol, né? Mas ele não consegue repetir o mesmo desempenho do Real Madrid na seleção, né? Óbvio, lá é entrosamento com Benzema, Modric, Kroos e aquilo. Tempo de treinamento. Tempo de treinamento, né? Entre os jogadores que essa seleção não tem, né? Mas não foi vexame essa derrota pra mim. Foi uma derrota talvez comum pelo atual momento do Marrocos e uma nova era da seleção brasileira. Então essa derrota pra mim não foi vexame. Pra você foi vexame ou não? Então é isso aí. Valeu e tamo junto.